Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia lá no livro de Ezequiel, no capítulo 33. A página é 916. Ezequiel 33, página 916. O título da ministração de hoje vai ser o título desse capítulo, a partir do versículo 10, que fala: Justiça e misericórdia de Deus. Amém? Então, o versículo 10 começa dizendo: Portanto, ó tu, filho do homem, fala à casa de Israel. Assim falais vós, dizendo: Se as nossas transgressões e os nossos pecados estiverem sobre nós, e nós nos consumirmos neles, como deveríamos então viver? Então aqui ele joga o primeiro questionamento. Ele fala: se nós estamos vivendo em um mundo imerso em transgressões, como que nós poderíamos viver? Porque na palavra fala: aquela alma que pecar, essa morrerá. E a resposta a esse questionamento é Jesus. Quando Jesus ele morre na cruz, ele nos dá toda a capacidade de viver o pecado. E na palavra de Deus também fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, ao mesmo tempo que nós estamos imersos em um mundo de transgressão, Deus também nos dá toda a capacidade de nos livrarmos dessa transgressão. E aí no versículo 11 ele também vai dizer: Diz-lhes: Como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se desvie do seu caminho e viva. Então Deus não quer que nós que vivemos nesse mundo, ele não quer que a gente pereça, mas ele quer que o perverso tenha salvação. Desviai-vos dos vossos caminhos maus, pois por que morrereis, ó casa de Israel? Então ele fala: para vocês viverem, desviem-se. E ele repete duas vezes: desviai-vos, desviai-vos. Então, para que vocês consigam sobreviver a esse mundo de transgressão, vocês têm que se desviar desses caminhos maus. E ele ainda repete duas vezes no versículo: se desviem. E aí ele ainda fala, né? Por que morrereis, ó casa de Israel? É tão simples, eu já dei a solução para vocês. Por que vocês vão morrer, sendo que a vitória já foi dada a todos vocês? E aí no versículo 12 diz: Portanto, tu, filho do homem, diz aos filhos do teu povo: a justiça do justo não livrará no dia da sua transgressão. Quanto à perversidade do perverso, não cairá assim no dia em que se desviar da sua perversidade. Ou seja, não adianta nada uma pessoa ela viver em injustiça a vida inteira, só que aí chega no final, ela decide que não quer mais seguir esse caminho e começa a seguir os caminhos da perversão. Porque a justiça ela não é acumulativa. Eu vou fazer justiça por 10 anos, aí depois eu posso pecar também por 10 anos e vai ficar equivalente. Porque Deus vê o coração. Então ele fala: não adianta você fazer justiça e depois desviar o seu caminho. E ao mesmo tempo o perverso. Aquele que anda na perversidade, quando Deus traz o arrependimento até o coração dele, toda a sua perversidade vai ser esquecida, é jogada no mar do esquecimento. E o que a igreja às vezes se esquece é que a gente tenta viver na santidade, mas a gente acaba caindo e fala: não, foi só uma vez, tá tudo bem. Mas se você verdadeiramente não se arrepende da sua iniquidade, é como se você continuasse vivendo nesse caminho. E aí o versículo 11 termina dizendo, o 12 termina dizendo: nem o justo será capaz de viver pela sua justiça no dia em que ele pecar. 13. Quando eu disser ao justo que ele certamente viverá, se ele confiar na sua própria justiça, que é a palavra-chave, confiar em sua própria justiça e cometer iniquidade, todas as suas justiças não serão lembradas, mas por sua iniquidade que ele cometeu, morrerá por ela. E o que muitas vezes acontece é que a gente acha que porque nós estamos na igreja, a gente já está na justiça, a gente já está fazendo tudo certo, mas nós acabamos vivendo pela nossa justiça, pelos nossos ideais, por aquilo que a gente acha que está certo. E a gente acaba caindo na operação do erro. E a gente acha que por viver nessa nossa justiça, nesse nosso ideal, que vai estar tudo certo. Mas a gente começa a seletivar aquilo que a gente acha que Deus quer pra gente.
Não, não estou comendo carne, mas eu vou comer o queijo ou vou comer o doce. Você acha que isso não entorpece a sua mente e te ajuda a ir mais para o caminho da corrupção? Não, eu estou indo com as roupas corretas para a igreja, minhas vestes estão comportadas. Mas lá fora, qual é o seu comportamento? Você tem dado testemunho com o seu caráter, com as suas ações? Porque não adianta vir aqui na igreja e conversar e os irmãos veem, nossa, como essa pessoa cheia de Cristo. Mas lá fora tem uma boca suja, fala somente de assuntos mundanos. Aí Deus diz, mas por sua iniquidade que ele cometeu, morrerá por ela. Isso acontece quando a gente confia na nossa própria justiça. E aí, como eu disse, a gente começa a cair na operação do erro. Eu convido a igreja a abrir no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, está na página 1349. 2 Coríntios 11, 1349. Aqui, Paulo, ele está falando sobre os falsos apóstolos. Ele vai começar a alertar a igreja. Porque quando nós começamos a nos afastar do caminho de Cristo, é muito mais fácil nós cairmos no engano do diabo. E aí, no capítulo 11 de 2 Coríntios, nós vamos ler o versículo 3. Amém? Mas eu temo que, de algum modo, assim como a serpente enganou Eva com sua sutileza, que as suas mentes sejam corrompidas da simplicidade que há em Cristo. Então ele fala da mesma forma com que Satanás, ele usou de sutilezas, de pequenas, ele misturava mentiras com verdades. E isso foi confundindo a mente de Eva até que ela caiu no pecado e comeu do fruto proibido. Quando a gente se afasta de Cristo, é muito mais fácil Satanás ir misturando a verdade, a mentira, porque a gente acaba não tendo muita. Na nossa mente não está sedimentado verdadeiramente. Então, quando ele fala uma meia-verdade, como a gente não tem certeza do que é a verdade, a gente acaba caindo. E são dessas sutilezas que Satanás usou com Eva. E aqui fala, né, dessas sutilezas e que as suas mentes sejam corrompidas da simplicidade que há em Cristo. O que seria essa simplicidade que há em Cristo? Quando você está perto de Deus, perto da palavra de Deus, firme no que Ele diz, a gente tem muita clareza na nossa mente o que é certo e o que é errado. Então Deus fala, você não pode se alimentar disso. E a gente entende por quê? Porque vai entorpecer a nossa mente, porque vai fazer com que a nossa caminhada seja muito mais difícil. E cada detalhe que ele vai falando pra gente, nós entendemos de uma forma mais clara. Essa é a simplicidade que há em Cristo. Agora, se você se afasta dele, Satanás começa a usar das sutilezas. Isso vai te enganando. Então, algo que seria simples quando você está próximo de Cristo, começa a ser extremamente confuso. Você começa a não entender nem a coisa mais simples que Deus fala para você. E essa é a operação do erro que Satanás usa nas nossas vidas. E aí Paulo está alertando, eu temo que de algum modo, da mesma forma que a serpente usou das sutilezas com a Eva, que eles interrompam essa simplicidade que há em Cristo na vida de vocês. E Deus está dando um alerta nesse momento, para que vocês tomem cuidado, para que vocês não percam esse contato com Cristo. E no versículo 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou Evangelho que não aceitastes, vós o podereis suportar. Então ele está falando, quando você fica próximo de Cristo, você consegue discernir. Agora, quando você se afasta, você não vai conseguir. E a gente já tem ouvido muito sobre, no fim dos tempos, que vão se levantar falsos profetas. A pastora até chegou a comentar sobre aquela história da Ellen White, que teve aquele casal que até ela teve dificuldade de saber se realmente eram ministros do Senhor ou se não eram, se não vinham do Senhor aquelas revelações. E se nós não estivermos profundamente ligados a Cristo, nós vamos cair. E uma coisa que eu acho muito interessante é que quando eu estou estudando para uma prova, se eu não estudei 100% da forma que eu deveria ter estudado, quando eu vou ler a questão na prova, eu fico confusa. Eu falo, tipo, nossa, mas será que é isso mesmo que eu estudei ou é a questão que está certa? Eu começo a ficar confusa porque a base que eu tinha que ter tido antes, eu não tenho. E aí chega na prova, eu não consigo realmente fazer a questão. E na maioria das vezes, eu acabo errando. E é exatamente isso que Deus quer falar pra gente. Que se a gente não tem certeza antes de chegar na prova, antes de a tentação vir,
quando chegar, a probabilidade de você cair nessa tentação é muito maior. Agora no versículo 13. Porque tais são falsos apóstolos, obreiros enganosos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Portanto, não é grande coisa se os seus ministros também são transformados em ministros da justiça, cujo fim será conforme as suas obras. Então, não é apenas Satanás que vai se levantar, mas muitos ministros, muitas pessoas, inclusive achando que estão falando da palavra do Senhor, vão se levantar. E se possível, a Bíblia fala, né? Se possível, enganaria até mesmo os escolhidos. Mas se você não estiver próximo de Cristo, você vai ser um desses que vai ser enganado. Porque a base, o firme fundamento da palavra de Deus, você não vai ter. E agora, eu convido vocês a abrir lá no capítulo 34 de Ezequiel, próximo de onde a gente estava, página 918. Ezequiel 34, página 918. Porque Deus, ele tem nos exortado dia após dia de que nós devemos o quê? Ler a palavra de Deus. Foi falado recentemente que não adianta também a gente ficar só ouvindo ministrações. Se a gente não lê a palavra de Deus, a gente não vai ter esse firme fundamento. E Deus vai dar uma exortação muito grave aqui para a igreja, no capítulo 34 de Ezequiel, no versículo 17, Deus vai dizer o seguinte: E quanto a vós, ó meu rebanho, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgo entre rebanho e rebanho, entre os carneiros e os bodes. Parece uma coisa pequena para vós terdes comido do bom pasto, mas deveis pisotear com vossos pés o resíduo dos vossos pastos? E ter bebido das águas profundas, mas deveis sujar o resíduo com os vossos pés? Então, o que ele está falando? Eu dei para vocês o bom pasto, eu dei para vocês o alimento que era a palavra de Deus, mas o que vocês fizeram? Pisotearam com os resíduos dos vossos pés. O que isso significa? Vocês desprezaram. Eu dei a palavra mastigada, ministração após ministração. Eu dei para vocês o bom pasto. Mas o que vocês fizeram? Vocês desprezaram. Vocês pisaram. E a água, que na palavra fala, né? Aquela água que vocês vão beber e nunca mais terão sede, sujaram com os resíduos dos vossos pés. Desprezaram sequência após sequência. 19. E quanto ao meu rebanho, aqueles que verdadeiramente me seguem, eles comem aquilo que pisoteastes com vossos pés e bebem aquilo que sujaste com os vossos pés. Ou seja, aqueles sinceros de coração que muitas vezes não estão nem dentro da igreja, essa palavra que vocês desprezaram, eles estão doidos para receber. Eles estão sedentos. Aquilo que vocês têm continuamente desprezado, é isso que eles estão verdadeiramente buscando. E Deus fala, esse é o meu rebanho. E eles têm buscado aquilo que vocês têm pisado. E aí no versículo 20, Deus diz, portanto, assim diz o Senhor Deus a eles, eis que eu mesmo julgarei entre o rebanho gordo e o rebanho magro. Quem seria um rebanho gordo? Aqueles que verdadeiramente buscaram a Deus e fizeram uso do alimento deles. E o rebanho magro? Aquele que teve o bom pasto, mas pisoteou. Portanto, empurrastes com o lado e com o ombro, e empurrastes todas as adoentadas com os vossos chifres, até terdes espalhado para fora. Então, vocês ainda têm essa palavra. E ao invés de compartilhar esse alimento, vocês empurram. Ou seja, ao invés de você dar um testemunho e chamar essas pessoas mais perto para Cristo, com a sua vida você tem afastado essas pessoas da palavra de Deus. Porque aqui fala que tem espantado com os vossos chifres as adoentadas, aquelas que precisam de Deus, quando elas olham para você, em vez de elas saberem que a cura está em Cristo, muitas vezes elas não veem esse testemunho na sua vida. Isso ainda afasta mais as pessoas do Senhor. E aí ele diz, portanto, eu salvarei o meu rebanho, aquele que verdadeiramente me busca, e eles não serão mais uma presa. E eu julgarei entre rebanho e rebanho, e estabelecerei um pastor sobre eles, e ele os alimentará, o meu servo Davi. Ele os alimentará
e será o seu pastor. Então Deus diz que vai trocar. Aqueles que desprezaram o alimento, Deus vai trocar. E Ele vai colocar aqueles que estão verdadeiramente buscando a Cristo. E eu só queria corrigir uma coisa aqui, irmãos, porque eu falei que o rebanho gordo era aquele que estava buscando. Mas, na verdade, o rebanho gordo é aquele que Deus deu o alimento, mas tem desprezado. E o rebanho magro é esse que está sedento, esse que está doente da palavra de Deus. E isso, irmãos, é muito sério, porque Ele tem nos dado dia a dia do alimento. E além de nós não fazermos uso, nós temos afastado aqueles que estão doentes. E isso através do nosso testemunho. Para terminar, eu convido os irmãos a abrirem lá em Provérbios 13, que está na página 707. Porque Deus vai dar um conselho para você e para nós. Eu começo isso pela minha vida também. Ele vai dar um conselho para nós que temos desprezado a palavra de Deus, para que nós possamos voltar para esse caminho. Provérbios 13, página 707. A gente vai ler o versículo 19. O versículo 19 diz o seguinte: o desejo cumprido é doce para a alma. Então, quando a gente faz aquilo que a gente quer, a nossa alma gosta, a gente se sente feliz. Mas são os desejos carnais. Mas apartar-se do mal é abominável para os tolos. Qual foi a palavra que a gente começou ouvindo no Ezequiel 33? Apartai-vos, afastai-vos da transgressão. E aqui o versículo 19 diz exatamente o que é. Para a gente se apartar do que é abominável é horrível. E aqui ele diz que esses que não se apartam, mesmo após as sequências e sequências de exortações do Senhor, ele diz, é abominável para os tolos. Eles cumprem o desejo da alma, mas se aproximar do Senhor é abominável. E aí o conselho que o Senhor vai dar para a gente. Aquele que anda com homens sábios será sábio. E o que acontece muitas vezes? Nós começamos a nos afastar de Deus. E como a gente sabe que o que nós estamos fazendo é errado, a gente se afasta daqueles que também são de Deus. Porque a gente sabe que nós vamos ouvir exortação e a gente não quer ouvir essa exortação. E o que Deus tem falado é que muitos aqui na igreja sabem que estão fazendo errados e se afastam, por exemplo, dos pastores porque sabem que eles vão fazer exortação. Se afastam daquele amigo que antes estava super próximo porque sabem que se ele continuar nesse caminho, vai ter exortação. E o que Deus tem falado é que os tolos estão se juntando com os tolos. E os sábios, eles estão lá ouvindo a vontade de Deus, mas os tolos estão se afastando dos sábios e estão se unindo com outros tolos. E o versículo continua: mas um companheiro de tolos será destruído. Então você acha que continuar nesse seu cantinho vai continuar tudo bem? Mas o que Deus diz é o seguinte: mas um companheiro de tolos será destruído. E o conselho que Deus dá: se você sabe que você está se afastando, ande com o sábio, porque Deus tem uma facilidade maior de conversar com aquele que está perto. E o sábio é aquele que, antes de ver que a gente tem o sábio, o inteligente e o tolo. O tolo é aquele que vê as outras pessoas errando, não acerta com esse erro e não acerta também com os próprios erros. E é esse que Deus tem falando que a igreja tem. O inteligente é aquele que erra e aprende com o próprio erro. E o sábio é aquele que vê os outros errando e aprende com os erros do outro sem precisar cometer. E a igreja diz que aqui tem tolos, eles erram continuamente e não aprendem. Mas ele tem falado: se você tem sido um tolo, se aproxime do sábio para que você possa se apossar desse conhecimento. Porque no versículo 21 diz: o mal persegue os pecadores, mas o justo, o bem será retribuído. E nós sabemos que o maior galardão que nós podemos ter vai ser subir com o Senhor na vida dele. Quando ele vier, nós vamos subir em glória. Só que para isso a gente precisa se abdicar das transgressões que nós temos cometido. Se afaste da sua iniquidade, que nem Deus disse no começo, porque senão você vai ser confundido. E agora nós vamos cantar ao Senhor, e o primeiro louvor diz: Ele vem para te salvar. E aqui tem uma frase que eu achei muito interessante, que diz: poderoso é o teu Senhor quando clama o seu nome. Muitas vezes a gente nem pede, irmãos, o socorro para Deus.
Teve um filme que eu estava assistindo que chama O Caminho para a Eternidade. E lá tem um casal que eles estavam quase se divorciando. E o homem ele não queria passar por esse processo do divórcio. E aí Jesus pergunta para ele, né? Qual que é o maior desejo do seu coração? E ele fala, Senhor, eu queria que o Senhor salvasse meu casamento. E aí Jesus fala, então me pede. E ele pede para Cristo salvar o casamento dele. E a partir daí a gente vai começar a ver no filme o processo que Jesus também começa a tocar no coração da mulher. O que ele quer hoje é que você clame o seu nome, porque ele vem para te salvar. Poderoso é o teu Senhor quando clama o seu nome. E ele então virá. Que a igreja possa se levantar e cantar ao Senhor, clame a ele, porque ele vem para te salvar. Amém?